panorâmicos, que muitas vezes até se repetiam, um citando o outro, mas não se havia ido às fontes primárias. Trabalhar com fontes primárias, consultar documentos, cotejar edições, e fazer isso foi muito esclarecedor, e acho que conseguimos fazer avançar um pouco a pesquisa nesse sentido. Sendo o próprio Lobato livro a livro, eu acho que se for lido com atenção, cada linha, em cada parágrafo ali, a gente descobre inúmeras pesquisas, onde às vezes os pesquisadores fazem afirmações que nem sempre houve tempo de comprovar ali. Imagina, num artigo curto, onde a ideia era realmente levantar tudo que havia escrito sobre uma dada obra, etc. e tal, mas, quer dizer, há inúmeras teses, subteses dispersas ali que gerariam outras pesquisas. Agora, em vista disso, também a gente sabe que, em relação à obra adulta, acho que isso que o Emerson enfatizou, está tudo por ser feito. Aí entram muitas curiosidades, muitos desejos, né, de saber, porque o Lobato, em 46, ele estabeleceu que ele disse que era a obra definitiva dele. Mas até que ponto, não é isso que ele disse, é o que foi feito de fato. Então, quer dizer, à medida que também a gente vai se aproximando da data, da época em que a obra do Lobato se torna domínio público, então dá mais vontade ainda de vasculhar essa obra adulta, revirar, pensar, se indagar sobre a organização que ele deu, o que ele deixou lá dentro, o que ele omitiu, outras maneiras que ela poderia ser reorganizada e tudo mais. Então, eu, quando fico pensando nessas perspectivas futuras da crítica lobatiana, sonharia muito em fazer esse Lobato livro a livro 2, né, com a literatura adulta. Isso eu fecho completamente com o Emerson. E penso muito também numa coisa que o Lobato mereceria demais quando a obra dele se tornar de domínio público, que é uma edição crítica, né? Eu acho que deveriam achar grupos na universidade, na academia, que se juntassem e fizessem a edição crítica que ele merece, estabelecendo o texto, comparando com aquele que ele disse que era no definitivo, enfim, e aí se poderia fazer muita coisa bastante criativa. Porque o que fica evidente, mesmo quando a gente vai fazer, assim, às vezes, uma pequena pesquisa desinteressada para um evento cultural, alguma coisa, é que quando a gente abre uma caixinha ali sobre um tema do Lobato, a gente se assusta com o que encontra. Outro dia mesmo fui fazer, meio de sopetão, um texto que me pediram no evento de educação, que era para comentar as adaptações lobatianas para a TV. E aí, quando eu comecei a mexer, o pouco tempo que eu tive e tal, nem indo a fontes muito que seriam as ideais, que estavam longe de mim no momento, mas eu fiquei assustado com o número de ligações, por exemplo, que o Lobato tinha com o universo da TV, que ele sequer viu acontecer no Brasil. Quer dizer, ele morreu em 48, a TV brasileira começou em 50, mas exatamente por esse espírito que foi enfatizado aqui, assim, de uma espécie de comportamento, de deslumbramento renascentista que ele tinha, né, interesse por todas as áreas da ciência, da cultura, do conhecimento humano, ele estava sempre antenado, ligado no que acontecia lá fora. E o fascínio dele pelos Estados Unidos. Então, quando fui ver essa questão da TV, aí ele já ficou evidente que ele conhecia muito bem o que estava acontecendo nos Estados Unidos. No pós-guerra já havia mais de 40 mil televisores espalhados por lá, e ele começou a imaginar, sonhar com aquelas possibilidades, até de uma certa forma vendo concretizar aquilo que ele tinha sonhado, imaginado no Presidente Negro há décadas antes, né, com o porviroscópio, e que no fundo era muito mais do que uma TV, seria algo talvez mais próximo hoje. No Presidente Negro a gente encontra até com a nossa internet e por aí afora. Então, quer dizer, quando a gente abre essa caixinha do Lobato, mesmo os contatos que ele teve com a Tatiana Belin, que ainda em vida, pensando, olha, puxa, a hora que chegar a TV aqui, o que não poderia ser feito, brifando um pouco para ela, como ele imaginar que ela mexia com teatro, pensando o que poderia ser feito com a obra dele na TV. Então é só para, no fundo, assim, enfatizar muito do que foi dito aqui, que acho que é uma fonte de inesgotável, sedutora, arrebatadora. Agora eu passo o microfone para a Marisa. Bom, como vocês viram, não faltam assuntos para pesquisa sobre Monteiro Lobato. E é muito bonito, é bastante até comovedor para quem acompanhou o desenvolvimento de algum desses jovens pesquisadores, né, ver como eles são fonte de inspiração para os seus futuros alunos, de como é que a gente vai daqui para frente. Eu gostaria aqui de salientar particularmente dois trabalhos, na realidade 3 trabalhos iniciados sobre a obra do Monteiro Lobato.
né, insistindo para essa questão da pesquisa documental. Um deles foi desenvolvido pela Kátia Chiaradia, que está aqui, que, como aluna da Unicamp, ela era também professora de uma escola próxima de Campinas, e ela levou para a Unicamp o acervo de cartas de um dos engenheiros do petróleo do Monteiro Lobato. Esse trabalho da Kátia foi um trabalho absolutamente pioneiro e que revela uma questão extremamente interessante, né? Porque a gente sempre imagina um Lobato desinteressado de coisas materiais, ligados no nacionalismo, etc. e tal, e, de repente, essa correspondência mostra Monteiro Lobato um empresário absolutamente cioso do papel econômico que o petróleo tem na vida dele. Um outro trabalho e uma vertente que eu acho bastante promissora dos estudos lobatianos é Lobato fora do Brasil. Né? O trabalho da Thais Albieri com a correspondência do Monteiro Lobato com intelectuais argentinos mostra que Lobato era antenadíssimo em questões do Mercosul literário, digamos assim. Nos anos 20, ele cultiva relações com todo mundo que tem poder intelectual na Argentina, se corresponde, publica esses argentinos no Brasil e é publicado por esses argentinos em Buenos Aires. A partir daí, a Thais levanta uma hipótese que está sendo desenvolvida pela Rose Carter, que é uma orientanda minha do Mackenzie, que está trabalhando com Lobato nos Estados Unidos. Então, não um Lobato que morou nos Estados Unidos, que descobre televisão, Disney, etc., mas como é que este homem conseguiu, antes de ir para os Estados Unidos, ter 3 contos dele traduzidos nos Estados Unidos? Então, a Rose está levantando toda uma outra trama de influências do Monteiro Lobato desta América Latina para os Estados Unidos. Além disso, eu queria também salientar um trabalho que foi desenvolvido pela Jéssica, que está aqui, que trabalhou com as cadernetas de endereços do Monteiro Lobato, que são 2 cadernetinhas absolutamente chechelentas, podres, mal conservadas, estão na biblioteca infantil aqui em São Paulo, e que são uma preciosidade para a gente entender, desde a cartografia paulistana do Monteiro Lobato, até os interesses mais vagos que ele tinha, de repente colar na caderneta de endereços um anúncio do camiseiro, da outra que fazia Serzido Invisível, ou seja, permite um cotidiano da vida de um sujeito do Lobato que nenhuma dessas outras obras tem. E ainda em relação à questão de literatura infantil e de literatura escola, um pouco na esteira do que Eliane disse, eu acho que alguém precisava estudar por que Lobato era tão vendido. A gente se preocupa muito hoje porque ele não é lido, mas ele é bem vendido. A editora Globo não pode reclamar das compras governamentais que levam Lobato para todos os recantos do país. Mas na época da vida do Monteiro Lobato, há todo um trabalho... Como é que eu vou dizer isso? Lobato, com certeza, tinha relações extremamente proveitosas com o aparelho educacional de vários momentos do Brasil. Então, o trabalho da Silvia Bignotto levanta um pouco isso, o trabalho da Milena também levanta, mas como é que Lobato fazia para ser tão adotado? Como é que ele fazia para ser comprado pelo governo de São Paulo? Como é que ele fazia para o próprio governo que o proíbe como petróleo, os livros dele continuam vendendo muito bem? Então, há uma relação institucional do Lobato com aquilo que a gente poderia chamar hoje de aparelho cultural, que, ao que eu sei, é um campo mais ou menos virgem de pesquisas e que pode ser, acho que pode render bastante estudo sobre o Lobato, mas, sobretudo, eu penso na importância desses estudos como um conhecimento maior da realidade brasileira. Quer dizer, eu acho que a gente deve estudar Lobato, não só porque Lobato é importante, porque cada um de nós aqui é apaixonado pelo Lobato, mas porque Lobato era um intelectual tão cheio de facetas que conhecer melhor Lobato é conhecer um pouco melhor o Brasil. E acho que é por isso que ele merece mais estudos, e acho que é por isso que eu queria fechar essas minhas palavras com a ideia do João Luiz, né, nós dois como organizadores da obra e seus divulgadores, não é? A ideia dele de que cada um dos capítulos desse livro é um ramo de rumos de pesquisas lobatianas daqui para frente. E acho que agora é a vez de vocês falarem um pouquinho